abra no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 38. Lucas 4, 38. Seja bem-vinda, Jéssica, Maria Aparecida, Iafe. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Glória a Deus, aleluia. Fabiana, Oswald, sejam todos bem-vindos. Lucas, capítulo 4, versículo 38. Você que tem a Bíblia, pode ler na sua Bíblia. E você que não tem a Bíblia, pode acompanhar comigo na projeção. Diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. E ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Ele pôs as mãos em cada um deles e os curou. Coloca a sua Bíblia no seu assento. Vamos ler mais, por favor, mais um versículo, desculpa. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Pode colocar agora a sua Bíblia no seu assento. Mais um momentinho, feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é o alimento para a nossa alma. Senhor, nessa noite, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, que a Tua glória possa resplandecer neste lugar, que a Tua unção possa resplandecer nos nossos corações nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, que o entendimento venha se abrir nesta noite para a Tua voz, para a Tua palavra, para a Tua vontade, para a Tua bondade. Fala aos nossos corações nesta noite, ó Deus, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem? Diga aleluia. Glória a Deus. Estão sobrevivendo à chuva, gente? Vocês já compraram um barco? Pessoal que está assistindo aí, me conta se está chovendo aí na sua cidade, como está chovendo aqui. Misericórdia, né? Misericórdia, está chovendo bastante. Mas graças a Deus segurou um pouco a chuva para você poder vir para o culto. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a cura da sogra de Simão, ou cura da sogra de Pedro, né? Jesus, quando o chamou para o ministério, o chamou de Pedro. O nome dele era Simão e Jesus o chamava de Pedro. Então, Simão e Pedro são a mesma pessoa. Não sei se já aconteceu com você, se você já se sentiu completamente prostrado, sem ânimo para nada, sem forças. Não sei se já aconteceu isso com você. Alguém aqui já aconteceu isso? Diga assim: misericórdia. Não sei se você já viveu uma situação dessa, de você se sentir totalmente prostrado, sem ânimo para nada, totalmente caído. E a febre é algo que derruba a gente, não é verdade? A febre, ela derruba o corpo da gente, ela derruba a gente fisicamente. A gente fica mal, a gente fica prostrado quando a gente está com febre. E Pedro, um pouco antes desse episódio, de falar da sogra de Pedro, né, que estava enferma dentro de casa, Pedro, ele estava no culto com Jesus, em Cafarnaum. Enquanto ele estava no culto, nesse culto manifestou demônio. E aí Jesus repreendeu o demônio. Foi um culto assim de guerra espiritual. E aí Jesus estava nesse culto, e foi um culto tremendo. E Pedro estava no culto com Jesus. Só que enquanto ele estava no culto com Jesus, a sogra dele queimava em febre na casa dele. E às vezes acontece isso com a gente, né? Por fora parece que está tudo bem, você está feliz, está alegre, está tudo bem com a sua vida, mas por dentro você está destruído. A sua casa está destruída, a sua família está destruída. E Pedro estava ali fazendo a obra de Deus, mas dentro da sua casa havia sua sogra que estava doente. Então, quando Jesus sai daquele culto poderoso, e às vezes acontece isso conosco,
A gente vive a glória de Deus dentro da igreja e não leva Jesus para a nossa casa, não leva Jesus para a nossa intimidade. Então, às vezes acontece isso, e Jesus, ele quer entrar naquela casa. Quando eles convidam Jesus para ir para a casa de Pedro, eles pedem para Jesus ir até o quarto, porque a sogra de Pedro estava lá, deitada, prostrada, acamada. E aí eles convidam Jesus para entrar no quarto. Assim como tem algo nas nossas vidas, sabe? Aquilo que a gente deixa em oculto, que a gente não conta para ninguém. Coisas assim que às vezes nos atormentam e que a gente vai ocultando. Mágoas, às vezes um trauma que você sofreu no passado. Nessa minha caminhada cristã eu tive a oportunidade algumas vezes de conversar com pessoas que foram abusadas quando crianças por pessoas da família e que nunca tiveram coragem de chegar para mim, para o pastor, e para contar. E de repente numa campanha, num momento de libertação, chegaram. Eu lembro que foi assim, uma época que a gente começou umas campanhas na igreja de Deus revelar o oculto, o escondido. E de repente naquela semana eu ouvi 3 casos dentro da igreja. E não era de pessoas, não aconteceu na igreja, aconteceu na infância, de pessoas que faziam parte do ministério e que carregavam aquilo e tinham vergonha, tinham culpa, nunca tiveram coragem de contar para ninguém, porque eram pessoas da própria família. Falava: pastor, eu preciso contar, eu preciso colocar para fora. E estava eu e o pastor Anderson, a gente reuniu assim numa roda, e eles começaram a chorar, porque foi uma coisa muito séria, muito triste. E aí nós começamos a orar por aquelas pessoas ali, para que elas liberassem perdão, liberassem aquele peso sobre a vida delas, porque estava escondido ali na alma. Assim como a gente guarda coisas, mágoas, coisas que ficam presas dentro da nossa alma, naquele quartinho escuro. E é lá que Jesus quer entrar, é lá que Jesus quer te visitar. Aquele lugar assim, onde ninguém acessa. Esse lugar de dor, Jesus quer acessar, não para te expor, mas para te curar. Amém? Não sei se você tem na sua casa um quartinho da bagunça. Quem tem esse quartinho da bagunça aí, diga misericórdia. Credo, gente, todo mundo. O que tem lá? Eu não tenho o quartinho da bagunça, mas graças a Deus eu dei um fim na bagunça de lá. Mas eu tenho o sótão em casa. Eu não tenho coragem de subir lá, gente. Eu morro de medo. Às vezes eu vejo o Anderson, sai logo daí, que gastura, que agonia. Eu tenho uma agonia daquele lugar. Gente, eu não dou conta. Se precisar subir ali para falar, vai lá que tem um dinheiro para você pegar, não subo. E eu ficava lá agoniada. Ele: não, vou filmar aqui para você ver como é que é. Eu falo: não subo, me dá uma gastura de ficar dentro daquele lugar. E aí quando a gente não quer alguma coisa, quer guardar, ele fala: eu vou lá no sótão. E eu fico cuidando ele lá na escada com medo, né? Já tá tudo bem aí, eu vou ficar aqui de guarda. Se você cair, eu vou amortecer a queda, né? O que eu vou fazer, né? Mas a gente tem o sótão. E às vezes a gente tem na nossa vida aquele quartinho, que é o quartinho da bagunça, que é onde a gente esconde as coisas. E às vezes a gente tem esse quartinho da bagunça dentro do coração, dentro da alma. E é esse lugar que Jesus quer visitar nessa noite, amém? Por isso que você veio hoje aqui, para deixar que Jesus venha te visitar. Então, essa passagem é contada nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que contam os mesmos livros, mas de formas diferentes: Mateus, Marcos e Lucas. Lucas é médico, então ele fala de uma forma diferente da de Marcos. Ele já fala com um olhar de médico. Boa noite, Léo. Boa noite, Fabiana. Boa noite, palavra e adoração. São Paulo, para aqui está chovendo agora, mas São Paulo não vale. São Paulo vive chovendo. Eu falei para o meu esposo, eu falei: gente, está parecendo Santos quando a gente vai para São Paulo. O tempo é desse jeito quase sempre. Não vale palavra e adoração. São Paulo está sempre chovendo. Mas aqui está parecendo São Paulo, está quase lá. E Lucas, com um olhar de médico, né, ele tem uma visão de médico sobre a doença. Lucas, ele afirma que ela está com uma febre muito alta. Ele conta detalhes da enfermidade. Ele fala assim: ela estava com uma febre e a febre era muito alta. E a gente sabe que a febre não é a doença em si. A febre é quando algo não vai bem na sua saúde. A febre, ela
é um aumento da temperatura. Quando o corpo ele está acima, é uma temperatura acima do limite normal, e a resposta do corpo para uma doença. A febre é um mecanismo de defesa. Então a febre em si não é a doença. A febre é o seu corpo lutando contra alguma doença. É uma resposta, é uma defesa do seu corpo, sinal de que você está com alguma infecção. E às vezes você fala assim: eu ando mais triste do que o normal, eu ando mais cansado do que o normal, eu ando mais preocupado do que o normal. Então a gente primeiro precisa, ao invés de tratar a febre, tratar a infecção. O que é que tem causado aquela infecção? Porque se você tratar a febre, como é que você trata a febre? Se chega uma pessoa que está com febre, às vezes ela vem para o culto com febre. E aí o que a gente faz? A gente vai tentar, né? A pessoa começa a esquentar o corpo, a gente coloca todas aquelas roupas para ela conseguir se esquentar, para ela suar, transpirar. Aí você dá um antitérmico para ela, você vai lá ajudá-la a transpirar, e daqui a pouco aquela febre vai embora, a pessoa se livra da febre, e você trata a febre assim. E aí a pessoa vai embora do culto e ela continua com aquele problema. Quando ela volta para o culto, ela volta com a febre. E por que essa febre está sempre voltando? Por que esse problema está sempre persistindo na minha vida? Porque você está tratando a febre. Você está tratando não a raiz do problema. Você está tratando uma das consequências do problema. E é isso que é a febre. Então, o que tem causado infecção na sua vida? E a gente precisa parar e pensar qual é a causa da infecção. E aqui, na Palestina, havia 3 tipos de febre. A Bíblia não diz qual era a febre que a sogra de Pedro estava sofrendo, mas acredita-se que seja a febre causada pela malária, porque tinha 3 tipos de febre. A febre malta, que era uma febre de malta que era por causa de uma anemia, ela causava uma pequena debilidade na pessoa. A febre tifoide, que é uma doença infecto-contagiosa, causada pela ingestão da salmonela, aquela bactéria que vem dos alimentos. Não sei se você já teve isso, né? Misericórdia. Ou por uma água contaminada. Já a febre malária, ela era muito comum nas regiões pantanosas do Jordão, porque elas eram infestadas de mosquito, e aquele mosquito que transmite a malária, e aquela picada do mosquito é que transmite a doença, e essa doença levava as pessoas à morte. Então era essa febre que acredita-se que ela estava. Então, vamos dizer que foi aquele ambiente que adoeceu aquela mulher, foi aquela picada daquele mosquito. Dizer que ela estava com malária, que é uma doença que leva à morte, uma doença que prostra. Então a gente não sabe o que nos picou. O que picou a gente espiritualmente? Que mosquito que te picou? O ressentimento? A ira? Algum pecado, alguma coisa que está te prostrando espiritualmente? A raiva? Se tem uma coisa que destrói, acaba com as nossas forças, é a ira. Que você canaliza tanta raiva, você concentra tanta energia em gastar raiva das pessoas, do que elas estão pensando, do que elas estão fazendo, que aí você fica fraco para orar, você fica fraco para fazer as coisas que realmente são importantes, porque você gasta muita energia em vão, irado, com uma coisa que não vai te levar a nada. O ressentimento, a mágoa, tantas coisas podem nos adoecer emocionalmente, espiritualmente. A sogra de Pedro, ela não tinha forças para reagir diante de Jesus. Ela provavelmente queria se levantar, mas ela não tinha forças para isso. Então a primeira coisa que a gente tem que tentar descobrir, quando é que começou essa febre, essa infecção? E agora eu não estou falando de febre física, eu estou falando de espiritual. Você que está prostrado espiritualmente, você que anda num desânimo com as coisas do alto, você que não tem buscado a Deus, você que tem se sentido fraco. Qual é a causa? Você sabe qual é a causa? Qual foi o mosquito que te picou? Qual foi a causa da sua infecção? Aí você começa a pensar, quando foi que eu comecei a ficar depressivo? Quando foi que a ansiedade tomou conta do meu coração?
Você descobrir quando começou é muito importante para você descobrir a causa do que te levou a isso. E às vezes há muitas coisas hoje ardendo em febre na nossa vida, devido a uma infecção nas nossas emoções e no nosso espírito. Por isso a gente vai ardendo em ódio, em rancor, em mágoas. Tudo isso acaba gerando a febre, porque existe uma febre emocional. Você sabia disso? Não sei se já aconteceu com você, da pessoa ficar com febre e descobrir que aquela febre, ela não tinha nenhuma infecção, mas ela estava com febre porque ela passou muito nervoso. Ela estava com febre porque ela está com saudade de alguém. Ela estava com febre porque ela estava com tristeza. E a pessoa começa a ter febre no corpo, porque é algo emocional. É algo a ansiedade, por exemplo, pode causar febre. E outras doenças que a gente chama de psicossomáticas, a febre pode ser uma delas. Você fala assim, mas a pessoa não tem nada, eu estou com febre, por quê? Porque está muito triste, está muito abatido. E sempre dizem que as doenças começam nas nossas emoções. E eu me lembro que o meu avô, assim que a minha mãe faleceu, ele começou a ter todos os sintomas de pneumonia. Febre, dor no peito, cansaço, muita tosse. E os pulmões estavam limpos. Ele não tinha doença. Mas como que ele tem febre? Mas como que ele tosse? Mas como que ele sente as dores? Mas é porque era uma dor na alma, era uma dor nas emoções. E a gente vai aprendendo com o tempo a entender o que está acontecendo com a gente. Qual é a causa? Se existe uma raiz espiritual naquilo que a gente está passando, naquilo que a gente está vivendo. E uma das coisas que a gente aprende e que eu levo para a minha vida e que você deve guardar para a sua vida também. Uma das coisas que vai adoecer você e o ambiente que você vive é a reclamação. E você pode perceber que quanto mais você reclama, pior fica. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é, gente? Quanto mais você reclama, pior fica. Aí eu falo pro meu esposo assim, eu falo assim, ou a gente reclama ou a gente clama. Vamos clamar a Deus. Porque às vezes tem dias, igreja, que você fala assim, meu Deus do céu, tá dando tudo errado, é uma luta. O culto de terça-feira nem se fala. Começa uma guerra para a gente conseguir chegar no horário, para a gente abrir na igreja, para todos que participam, para todos que estão envolvidos. É uma guerra do início ao fim. E aí quando você começa a reclamar, porque tá difícil, porque esse chefe é do capeta, porque trabalhar com essa pessoa é difícil, porque essa pessoa é insuportável, porque eu não estou aguentando trabalhar com essa pessoa, porque esse lugar é chato, porque esse lugar é difícil. O ambiente começa a adoecer também. E eu falo isso, igreja, de testemunho próprio mesmo, porque eu comecei a viver uma fase tão difícil no trabalho, que eu, sem me vigiar, eu comecei a reclamar demais. E eu não sou uma pessoa que tem costume de reclamar em nada no meu trabalho, eu sempre fui de agradecer. Mas a gente entrou numa era de tanta reclamação, porque realmente estavam acontecendo coisas que estavam chateando todo o grupo. E eu comecei a entrar na onda de reclamação. E aí eu comecei a me sentir fraca. E aí Deus começou a falar comigo, filha, para de reclamar. Se cala e começa a abençoar. Você vai ver como a sua vida vai mudar e como o ambiente vai mudar. Esse meu chefe é uma bênção. Esse trabalho é uma bênção. Hoje eu vou trabalhar e hoje vai ser uma bênção em nome de Jesus. Não deu certo hoje. Vai dar, hoje vai em nome de Jesus. Você começa a transformar o ambiente. E ao invés de você canalizar a raiva ou o estresse em uma pessoa, em uma situação, você começa a focar aquilo, transformando aquela reclamação em adoração. E isso vai começar a mudar o ambiente da sua vida em nome de Jesus. Isso muda completamente o ambiente. Pode ter certeza disso. Amém? Então você começa a orar, começa a glorificar a Deus. Porque às vezes
você está passando todos os motivos do mundo para você reclamar. Todos os motivos do mundo para você reclamar. E aí às vezes começa uma luta atrás da outra. Aí começaram, era luta no trabalho, era luta na igreja, era luta em casa, era luta. Aí eu falei, olha, em vez da gente, eu e minha família falamos, em vez da gente começar a reclamar, vamos começar a vir para o altar. E a gente começou a vir para a igreja e ajoelhar no altar. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí meu filho falava assim, mãe, você sabe o que é isso? Isso é joelho no altar. Isso é resposta da nossa oração. Quando a gente via assim, as coisas dando errado, eu olhava para o meu esposo, eu começava a rir. Aí eu falava para ele assim, não vamos reclamar, que a bênção é muito grande. Mas é muito grande. Eu falo, é muito grande, Deus, porque o negócio está estreito. As lutas estavam estreitas. E aí, quando foi essa semana, eu entendi por que eu estava passando aquela luta. Porque eu recebi um telefonema que me fez entender tudo. Eu falei, gente, que bênção grandiosa que Deus está derramando sobre a nossa casa. Aí eu olhei para o meu esposo e falei, é por isso que a gente estava passando essa luta, porque uma bênção grandiosa estava para ser liberada. E aí se a gente murmurasse, se a gente saísse da presença, a gente não ia alcançar a bênção, o milagre que tanto Deus tinha reservado para nós. E às vezes acontece isso. Acontece, porque a gente tem as preocupações com o trabalho, as preocupações com a casa, as preocupações com a igreja, mas Deus vem nos lembrar que quem cuida da obra é Ele, quem traz a provisão é Ele, quem sustenta é Ele. Então muitas vezes a gente vai adoecendo por coisas que não estão no nosso controle. E se você começar a reclamar muito, esse filho é terrível, esse filho é chorão, esse filho vive doente, eu vivo doente, esse marido é ruim, essa casa é ruim, essa casa é horrível, essa mesa é horrível, essa roupa é horrível, tudo é ruim. Tudo vai se tornar ruim dentro da sua vida. E às vezes você fica muito preocupado com as pessoas, com o que elas estão pensando, com o que elas estão falando. Isso não vai mudar a sua vida. Eu aprendi que muitas vezes as pessoas não vão mudar as suas atitudes. Isso você tem que guardar no seu coração. Mas eu posso decidir não me importar tanto com isso. Não me importar tanto com o que não vai mudar a minha vida. Eu aprendi que eu posso colocar limites e decidir como a pessoa pode me tratar. Porque isso pode estar causando febre na sua vida, a falta de limites. Eu não posso decidir o que a pessoa vai pensar em relação a mim, mas eu posso decidir o que eu vou fazer, o que eu sinto em relação a isso. É colocar no altar de Deus, derramar no altar do Senhor, amém? Porque a cura é responsabilidade nossa. E Deus sabe quem nós somos de verdade, e é isso que importa. Eu aprendi que muitas vezes é mais sábio você calar, é mais sábio você silenciar do que você falar. Porque Deus sempre justifica os seus. Então às vezes você vai estar sendo mais sábio se você ficar quietinho. Eu aprendi que a reclamação só vai piorar as coisas. Começa a agradecer, começa a mudar o seu falar, e você vai ver que Jesus vai começar a abençoar a sua vida, e o seu ambiente vai mudar, o ambiente ao seu redor vai mudar, amém? E sabe, igreja, amém, Jaqueline? A Jaqueline está falando, pastor, eu estava pronta para ir para a igreja, minha carona não apareceu. Que luta é essa? Irmã, é importante que você está ouvindo agora a palavra. Quantas vezes a gente se propõe para vir para a casa de Deus e dá tudo errado e acontecem as lutas. Mas você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Então, quando você começar a agradecer e parar de reclamar,
E principalmente, quando Jesus diz para você orar por quem te fere, o que Jesus está querendo dizer com isso? Bem dizer quem te amaldiçoa é um exercício de fé. Porque é muito comum você ver o quê? Você amaldiçoar quem te amaldiçoa. Você maldizer quem te maldiz. Você se iguala. Aí vem Jesus e diz assim: você tem que bem dizer quem te amaldiçoa. E orar não é só bem dizer, não. Você tem que orar por essa pessoa. Se essa pessoa está te maltratando, está pegando no seu pé, ele é um nome que Deus quer que você coloque na lista da sua oração. É o que Jesus fala no Sermão da Montanha. Por que é um exercício de fé? Porque quando você começa a orar por aquela pessoa, você está se desprendendo daquela emoção negativa, você está se desprendendo daquela raiva. Jesus está te curando. Quando você ora por quem te fere, uma cura é liberada sobre a sua vida, uma restauração é liberada sobre a sua vida. Você não permite mais que aquela dor te domine e dirija mais a sua vida. E aí você começa a gerar um ambiente de milagre. Então você aprende que o fracasso não é você cair, mas você recusar-se a levantar. É você se recusar a levantar e permanecer prostrado. Eu aprendi que eu não preciso ser esponja que absorve toda a sujeira do ambiente. Eu posso ser um filtro. Eu posso colocar nas minhas emoções um filtro chamado Espírito Santo. E toda vez que você ora, ele vem sobre a sua vida e restaura as suas emoções, e restaura a sua fé, e limpa o seu coração de toda ferida, de todo peso, de toda dor na alma. Aleluia. Porque é ele que vai sarar as suas emoções. Então muitas vezes nós somos testados, nós somos provados. Às vezes fala: gente, essa pessoa está me irritando demais, Senhor, está pegando no meu pé. E aí parece que quando você começa a falar, parece que a pessoa te mira, né? Aí eu falava: Senhor, me segura, Senhor, me segura, Espírito Santo, me segura. Aí parece que a pessoa vai lá, estou dando uma hipótese, tá, gente, brincando, a pessoa vai lá e começa a puxar seu cabelo, brincar com você, e você já fala: meu Deus, me segura, né? Parece que a pessoa começa: o que está acontecendo? E aí, ao invés de você orar, você começa a entrar e gerar um ambiente doente, porque é um ambiente de murmuração, é um ambiente de reclamação, e Deus não se agrada disso. O povo vagou 40 anos no deserto e não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa da reclamação. Então olha para quem está do seu lado e fala: para de reclamar, por favor. Reclama que está chovendo, reclama que não chove, reclama que está calor, reclama que está frio, reclama que está cansado, reclama que hoje o café da Madalena não está bom, reclama que a luz não está bom, reclama que o som não está bom, reclama de tudo. E quanto mais você reclamar, mais você vai piorar o ambiente, porque aí você vai viver aquele ambiente de deserto para sempre. Quando você começar a olhar com os olhos da fé, a glorificar, você vai ver que Deus vai sarar o ambiente onde você está. Amém? Em nome de Jesus. Então existe a febre emocional, como a gente disse aqui. Então tem órgãos que são mais atacados dependendo da emoção. Por exemplo, o rim é o medo. Um dia me deu uma infecção urinária e aí eu fui para o médico e aí o médico falou assim: você está nervosa com alguma coisa? Você está com medo? Você está ansiosa? Daí eu pensei: que pergunta é essa, né? Eu estou com infecção urinária. E ele perguntou se eu estava nervosa. Eu falei: não estou não. Eu vou casar semana que vem. Tá tudo explicado. Igual você vê aquelas pessoas que têm herpes, que se manifesta quando a imunidade baixa, ela passa o estresse e aparece. É uma resposta do seu corpo. O pulmão está muito ligado à tristeza, o rim está muito ligado ao medo, e a gastrite, muitas vezes a raiva e a tristeza, porque o seu cérebro começa a produzir substâncias que vão machucando o seu estômago, vão
destruindo o seu estômago. Por isso que fala que é a gastrite nervosa. Mas não é a gastrite que está nervosa, é você que está nervoso. Então você tem que começar a falar: Senhor, acalma o meu coração. Acalma esse coraçãozinho de Jesus. A insônia. A insônia é quando a pessoa fica muito ansiosa, o corpo e a mente não relaxam. E aí ela não consegue dormir. Então, a culpa e outros sentimentos, mágoa, acúmulo de mágoas. Eu vi um médico falando, né, que não todos, tá, gente, mas muitas vezes algumas doenças, entre elas o câncer, alguns estão relacionados às emoções negativas, muito negativas, mágoa, raiva, porque ele vai crescendo num ambiente ácido, num ambiente, sabe, pesado, dentro da sua alma mesmo. Então ele falou sobre isso, sobre essas doenças que vão assim te destruindo. E aí você tem que identificar se aquilo é espiritual, se é somente físico, ou se tem algo espiritual por trás daquilo, emocional por trás daquilo. E a gente vai aprender aqui com Jesus, porque Marcos, ele tem um mistério, que ele também fala desse livro de uma forma diferente. Lucas, ele diz que a febre era muito alta e que Jesus vai repreender a febre. E Marcos, ele cita um detalhe que Lucas não citou. Em Marcos 1, 29, ele disse assim: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, e a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Então aqui, volta um pouquinho, ele disse assim, que Jesus vem, se aproxima dela. Isso não era algo comum, gente, tocar em doente, que não sabia o que a pessoa tinha. As pessoas repeliam doentes, e Jesus tocava, ele se aproximava, assim como ele se aproxima das nossas dores, da nossa alma, das nossas necessidades. Ele vai e toca, encosta. Porque às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, eu estou com uma febre que não sara, uma inveja maldita sobre a minha vida, uma palavra maldita sobre a minha vida. Às vezes você não enxerga o mundo espiritual, e aí você vai entender o que Jesus fez aqui. Ele pega, encosta nela e toma ela pela mão, segura na mão dela, porque ela não tinha força, gente. Que às vezes você fala assim: eu quero ir para a igreja, mas eu estou cansado. Agora tem gente que não consegue vir na igreja, por quê? Porque está preso numa cama de hospital. Aí realmente a pessoa não consegue vir na igreja. Porque quando você tiver fôlego de vida e força, lute, porque tem gente que gostaria de estar no seu lugar, mas não consegue, por causa da idade avançada, das dores físicas. Luta. Eu lembro do irmãozinho Alfeu, gente, ele veio no culto até onde deu. Ele ficava em pé o louvor todo. Eu ficava impressionada com a vitalidade dele, enfrentando uma doença tão difícil. Eu lembro no aniversário do pastor Anderson, a gente tirou uma foto com ele, e ele em pé, e ele glorificando. Eu falava: meu Deus, de onde vem essa força? Vem do alto, com essa idade. Que vitalidade é essa? Você só não viu mais o irmão Alfeu aqui quando ele não podia levantar da cama. Ele não conseguia levantar da cama. Era a única razão para você não vê-lo aqui. Fala: não, aquele irmão lá, se ele não foi na igreja, é porque realmente ele está muito mal, porque ele não vir no culto, aconteceu alguma coisa, porque ele luta. Como diz assim: estou acabada, mas estou no culto. Olha para o seu irmão e fala: estou acabada. Tá não, tá bonitinho. Estou despedaçado, mas eu estou no culto. Estou com sono, estou cansado. Você não sabe o que eu passei hoje, mas eu estou no culto. Eu estou na presença de Deus, porque eu amo a presença de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Davi dizia: eu amo os teus atos, eu amo a tua presença. Não é sacrifício. Se está sendo sacrifício, a gente tem que rever o nosso relacionamento com Deus, porque não é sacrifício, gente. Porque se um dia você assistir
a dinâmica que tem que acontecer para esse culto acontecer, você vai ver que as pessoas que vêm, que estão envolvidas, elas amam a casa de Deus. Porque se não amar, não dá conta da correria. É muito atropelo, é muito tumulto. E essa semana, para ajudar, eu estou em treinamento, eu estou entrando 8 horas da manhã, então eu estou acordando 6 e pouco, já venho direto, a gente vai, passa ali, passa correndo, é uma loucura. Como o pastor Anderson falou, ele chega, às vezes busca o Mateus na escola, volta, às vezes ele fala, não consigo nem comer um pão, mas eu estou correndo e vou para a igreja. É tumultuado, é correria para todo mundo, mas é amar aquela presença e querer, porque existe um mistério aqui, que Marcos cita e que Lucas não fala, que aquela mulher se levantou. Volta lá o texto, por favor, Marcos. Marcos, coloca Marcos. Agora que ele entendeu. Estou falando de você, Marcos, coloca Marcos. E logo saindo, volta, Marcos. Mais um para frente. Tomou-a pela mão e ela se levantou. E quando ela se levanta, imediatamente a febre a deixa. Mas aqui o texto diz que primeiro ela se levanta, depois a febre vai embora. E aí tem um mistério de Deus, porque quando Jesus te toca, você ouve a palavra, você recebe, você tem que levantar. E às vezes esse levantar vai te custar dores, vai te custar muito, vai ser difícil para você. Você está desanimado, está triste, está pesado, é difícil ter que se levantar, você vai ter que quebrar seu orgulho, vai ser difícil para você tomar essa atitude, ir lá e pedir perdão. Se levantar é doloroso, antes de ser curado, porque primeiro ela se levanta. Ou seja, ela se levanta, a febre ainda está com ela. E às vezes você está indo para o culto, está na casa de Deus, está buscando, e a febre continua com você, o problema continua com você. Mas você sabe que a partir do momento que Jesus segurar na sua mão, e a partir do momento que você se levantar espiritualmente, a cura virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. É um levantar, igreja. Então se levante espiritualmente desse ambiente que está te adoecendo e deixe Jesus te sarar. A gente precisa se levantar. Sem o ambiente da murmuração, como eu disse aqui, como estava se tornando a minha vida, o meu trabalho, uma murmuração, as pessoas só reclamando o tempo todo. Se levante diante desse ambiente de dor, de hostilidade, de inferioridade. Se levante. Se posicione em um ambiente de filho, de herdeiro da promessa de Deus. Por mais que a luta esteja grande, você sabe que serve um Deus vivo, que é todo poderoso e que é por você. Deixe de ser esponja que absorve tudo que é ruim e tenha o filtro do Espírito Santo nas suas emoções. Tem o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. E Ele vai te sarar. Jesus cura a sogra de Pedro que queimava em febre. A febre era muito alta. E a febre é apenas o reflexo de uma infecção no corpo. Assim como a fraqueza espiritual é um sinal de infecção na alma. E pode ser um trauma, uma dor, um pecado, algo que você carrega que está te deixando fraco espiritualmente. Mas hoje, Jesus se inclina para você, aleluia. Não importa o que te prostrou, se foi uma seta maligna, se foram palavras negativas contra você. Inclusive, aí fala assim, pastora, é macumba. Às vezes não é macumba não, irmão, oração contrária. Você sabia que tem gente que ora contra a vida do outro? Isso é terrível. Tem gente que ora amaldiçoando a vida da outra pessoa e chama isso de oração. Às vezes um abraço que você recebeu, depois daquele dia, pastora, eu comecei a ficar com febre, eu comecei a ficar doente, depois que aquela pessoa entrou na minha casa, depois que aquela pessoa, olha, eu não sei explicar, mas algo espiritual começou a acontecer.
Então Jesus se inclina para ela, assim Jesus está se inclinando para você nessa noite. Assim, quando a causa da infecção for tratada, a febre vai te deixar e você vai se levantar em nome de Jesus. Aleluia. E através da sua cura, o ambiente vai ser transformado através da sua vida, e que vai atrair as bênçãos de Deus até você. Ela foi curada e passou a testemunhar a obra do Senhor, o amor que ela tinha pelo Senhor. Quando o sol se pôs, Jesus começou a curar as pessoas que estavam ali, várias pessoas. Foi gerado um ambiente de cura ali. Talvez o sol foi embora da sua vida, a alegria foi embora da sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, o sol foi embora, mas trouxe a Jesus a oportunidade de te curar nesse momento. Então receba sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba, comece a transformar o ambiente que você está para um ambiente de louvor, de adoração. E eu comecei a mudar o ambiente. Todos os dias eu tenho hábito, nós temos hábito de orar para sair de casa, né? É um hábito da nossa família, é uma disciplina espiritual, né? Só que eu acordo muito corrida, meu tempo é cronometrado. E aí eu acordava muito corrida e eu tenho um aplicativo de louvor de música no meu celular. Eu falei, gente, por que eu não deixo o louvor tocando? Que aí eu já vou preparando meu espírito. E eu vou trabalhar feliz, eu vou trabalhar diferente, eu vou trabalhar mais forte. Já vou começar minha manhã me alimentando. Aí eu vou lá e ligo o louvor, começo a ouvir. E quantas vezes Deus me deu revelações tão profundas quando eu estava escutando louvor. Me falou sobre alguém na igreja, me falou sobre o culto, me mostrou algo, eu ouvindo louvor. Eu me lembro de uma vez que eu estava ouvindo louvor e Deus me mostrou um irmão da igreja chorando. E Deus falava comigo, olha, ele carrega uma culpa há muitos anos na alma. E hoje eu quero que você ore por ele no culto, para que esse peso deixe a alma dele. Um peso que ele carregava há 20 anos. E a música que eu estava ouvindo, a história do louvor que eu estava ouvindo, era a história que aconteceu com ele. Eu ouvi a cantora testemunhando, era a mesma história dele. Eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor fala nas coisas simples, ouvindo louvor. Eu falei, eu tenho que voltar a ter esse hábito de colocar, porque às vezes na correria, está com pressa, eu não coloco louvor. Eu falei, vou colocar. Aí nós temos um grupo de oração lá no trabalho, e eu prego, de vez em quando a gente tem uma escala, né? Tem várias pessoas que pregam e fazem louvor. Eu também faço louvor, né? Tem dia que eu estou escalada, eu vou lá, tem um teclado lá, eu toco e ministro louvor. E não tinha isso, né? Direto. Mas a pessoa que está dirigindo o grupo, ela fez tipo, como se fosse uma estrutura de culto. Então ela abre com uma oração, aí inicia o louvor, e aí vem a palavra, vem a oração, encerra o louvor, parece um culto. Então essa pessoa instituiu um louvor. Falou, não, toda vez que tiver o grupo de oração, cara, eu quero que tenha louvor. Falei, amém. Só que é diferente, porque aqui na igreja, nós estamos louvando, e você não veio aqui assistir o grupo de louvor, você veio aqui oferecer o seu louvor. Então nós estamos num ambiente que todos estão adorando, buscando a Deus. E lá é um ambiente que vem os servidores, pessoas de todos os tipos de fé, pessoas que não conhecem a palavra. Então muitas vezes aquelas pessoas ficam observando você ministrar o louvor. É um ambiente diferente. E aí você busca a direção de Deus tanto na palavra quanto no louvor, para aquelas pessoas que não têm aquele entendimento. E aí eu sempre falo, Deus me mostra qual louvor, direciona o meu coração. E aí eu me lembro que eu tenho uma colega de trabalho que ela é de uma outra religião, mas ela não pratica, né? Não vai para a igreja dela. E aí ela
foi porque ela queria me ver cantar, né? Falou, você vai cantar? Eu quero lá ouvir você cantar, porque ela trabalha comigo, né? Aí eu falei, tá bom, vai lá. E aí, quando começou, Deus colocou no meu coração para ministrar o louvor Sonhos de Deus, né? Aquele louvor bonito, fala, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aí eu comecei a cantar esse louvor. E aí, depois que terminou, ela falou assim, nossa, falou para mim, eu chorei muito, muito, muito quando eu vi você ministrando, quando eu vi você cantando, que eles não entendem ministrando louvor, né? Ela falou, nossa, me tocou muito. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Aí ela falou assim para mim, Karen, você sabe que desde aquele dia que eu ouvi você cantando aquele louvor, é a primeira vez que eu ouvi aquele louvor, eu nunca tinha escutado essa canção. Desde que eu ouvi você cantando no grupo de oração, agora todos os dias, quando eu acordo, eu coloco o meu celular para tocar louvor. Ela falou, é tão bom, né? Traz uma paz para a alma. Eu falei, glória a Deus, porque a sementinha está germinando. Aí às vezes eu vou ver os stories dela do Instagram, né? Antes os stories eram de músicas né, seculares, agora ela coloca louvor. Eu falei, ela está ouvindo louvor mesmo, está começando a conhecer os louvores. E foi uma sementinha plantada lá no grupo de oração. E ela falou, como o dia da gente muda, ela está percebendo. E às vezes a gente não percebe mais as coisas espirituais, não percebe que a bênção está tão perto, por isso que o diabo está se levantando. Você viu aqui no final do texto, que Jesus falou assim, olha, ele não deixava os demônios falar, porque quando o demônio manifestava, ele falava, ele é Jesus. O demônio sabe quem é Jesus, o demônio sabe aonde está a sua bênção, e tem crente que não sabe. Tem crente que muitas vezes não sabe que não é uma porta de Deus, é uma porta de Satanás, para tirar ele da casa de Deus. Não é um sentimento de Deus, é um sentimento de Satanás, porque sentimento de Deus não vai te derrubar, não vai te tirar da casa dele, não vai te tirar dos caminhos dele, não vai te tirar do propósito. E às vezes a pessoa, pastor, ora por mim, esse projeto aqui é de Satanás, meu filho. Abre os seus olhos. Isso aí vai te levar para o pecado, vai te levar para o buraco, vai te afastar da casa de Deus. Já quase não vem, agora que você não vai vir mesmo. Abre os seus olhos. Então às vezes a gente fica dormente espiritualmente, e o diabo sabe. E Jesus não queria que revelasse que ele era o Cristo, então ele falava, não deixa o demônio falar, porque ele sabe quem eu sou. Mas tem crente que não sabe quem eu sou, e o diabo sabe. A gente tem que ter esse discernimento. E como que a gente vai ter? Quando a gente tiver intimidade com Deus. Jesus não está gostando da minha atitude. Eu senti que eu entristeci o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo, porque se você o deixar, ele vai te deixar também. Esse comportamento meu aqui entristece o Espírito Santo. Eu estou arrasando para o mundo, mas está entristecendo o coração de Deus. Quem conhece Jesus sabe, se relaciona com Ele. Eu sei que é quando é dele, eu sei porque eu tenho um relacionamento com Ele. E é interessante que Marcos ele disse que primeiro ela se levanta. Então primeiro você tem que se levantar em nome de Jesus para a cura ser derramada sobre a sua vida, amém? Tem que se levantar. Irmão, eu estou cansado, estou prostrado. Não importa, se levanta. Se levanta. O pastor vai lá, o pastor trabalhou o dia inteiro, vai ficar em pé 2 horas lá no culto, vai ficar em pé, mas para orar depois. Deus sustenta. Se levanta. Você começa a se levantar, a força vem, a glória vem, a unção vem, o renovo vem. Há um renovo a cada dia, uma misericórdia a cada manhã sendo derramada sobre as nossas vidas, aleluia. E olha que interessante isso. Jesus, lá em Lucas diz que Jesus repreende a febre. E aí eu quero ensinar um mistério de Deus para a sua vida. Repreender a febre. Eu te pergunto, febre tem ouvido? Sim ou não? Gente, febre tem ouvido? Não? Sim ou não? Eu lembrei agora uma igreja que fala,
Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, febre não tem ouvido. E por que Jesus está falando com a febre? Por que Jesus está falando com a febre? Interessante é que Jesus repreende a febre. E repreender é a questão de você tirar o domínio espiritual sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Não era só demônios. Jesus repreendia o mar, o vento. Olha que interessante. Repreender uma enfermidade é lutar contra a ação espiritual daquela enfermidade. Pensamentos. Às vezes você vai operar, uma operação de Deus, mas você tem que repreender a ação do inimigo naquele ambiente de cirurgia. Na sua vida, você tem que consagrar ao Senhor. Usar o nome de Jesus. Jesus fala, em meu nome. Jesus repreende o vento. Jesus repreende a figueira que não dava fruto e amaldiçoa a figueira. Orar por uma pessoa para que ela seja curada. E já vivi essa experiência várias vezes. Quando você vai orar e é só espiritual, você ora, repreende no nome de Jesus, aquele mal vai embora. Na hora, ele não volta mais, porque era só espiritual. E se não foi embora, pastora? E se continuou a doença lá? Eu continuo com aquela dor. Você, quando repreende, você tira a ação espiritual por trás daquela doença. É isso que Jesus está fazendo. Ele está repreendendo a febre, porque muitas vezes por trás de uma doença tem uma ação espiritual ou tem uma ação emocional que está deixando aquela pessoa doente. Nós recebemos uma vez uma criança, uma família que estava criança com problemas respiratórios, foi em todos os médicos, ninguém descobriu que a criança tinha, perdia o ar toda noite, aquele desespero, e indo em todos os médicos, a família não dormia mais, falou, tem que ficar cada noite um de plantão para colocar o respirador na menina, não sabe se foi a reforma da casa, não sabe se é poeira, ninguém sabe mais o que fazer, e corre para um médico para cá, corre para o médico para lá, e ninguém descobre o que a menina tem. Um dia trouxeram a menina para a igreja, e ela não era do nosso ministério, mas era parente de alguém da igreja, e nós estávamos no ensaio do louvor, e aí falou, vamos orar aqui, toda a igreja, vamos clamar por essa pessoa. Nós começamos a levantar um clamor. Na hora Deus falou comigo e com o pastor que era perdão e oração contrária. Nós começamos com aquela família, falou, existe algo espiritual aqui que está atacando essa criança, essa família, precisa haver um perdão, precisa haver um conserto, e tem uma oração contrária que está atingindo a sua família. Briga de família, de crente contra crente, já viu isso? O negócio era feio. E só foi haver o conserto que a doença desapareceu, porque tinha algo espiritual ali. Às vezes a criança está vendo, está perturbada, está chorando, porque às vezes tem algo espiritual. Então nem tudo é espiritual, mas quando você repreende, você está tirando o domínio espiritual por trás daquela situação. É como você combatesse com as suas armas espirituais. E a minha mãe, gente, ela fazia muito isso. Ela sempre orava dessa forma. E eu aprendi a orar com ela. Às vezes a gente estava tudo pronto, ia para a igreja, o carro pifava. Na hora de ir para o culto, na hora de levar o visitante. Hoje ele ia aceitar Jesus, hoje ele ia ouvir a palavra, hoje ia ser uma bênção. Aí a minha mãe se levantava e falava, em nome de Jesus, Satanás, você não vai me impedir de ir para a casa de Deus. Nós vamos de táxi, deixa esse carro aqui, mas nós vamos chegar no culto. A hora que ela falava isso, o carro funcionava. Eu vi vários testemunhos da minha mãe. Ela sempre falava, minha filha, você está doente? Vem aqui, vou repreender. O pessoal sabe o testemunho do pastor que é operado a pedra no rim. Falei, mãe, ora por ele. Ela está repreendida em nome de Jesus, basta uma palavra, o Senhor explode essa pedra. Minutos depois ele ligou, espelhei a pedra, cancela a cirurgia, não tive uma dor. Muitas vezes ela repreendia.
Ela falava: filha, repreende em nome de Jesus. Se a pessoa chegar para você e falar assim: ó, você não vai prosperar, viu? Você vai ficar para titio, viu? Está repreendido em nome de Jesus. Repreende. Palavras têm poder. Agora, se é seu chefe, não repreende na cara dele. Repreende em pensamento, tá bom? Mas chega e repreende. Eu lembro uma vez uma experiência que eu tive com o Anderson, né? Porque tem a restituição do imposto de renda e tal, né? E ele falou assim: a gente estava precisando, estava apertado. Aí falou: minha restituição vai ser agora, porque eu fiz tudo certinho, agora é meu lote. Aí ele abriu o computador, o nome dele, falou assim: infelizmente, meu nome não está aqui. Nós não vamos receber agora. Eu falei: o quê? Repete. Não vou receber agora. Aí me deu um ataque de Vera, que a minha mãe chamava Vera. Satanás, sai desse computador, em nome de Jesus. Sai. Aí ele ficou olhando: você está doida? Sai. Está repreendido. Você vai receber em nome de Jesus. Liga esse computador de novo. Estou falando, liga. Aí ele ligou e falou: meu nome está aqui. Eu falei: é o nome de Jesus. Tem que lutar, meu irmão. Não aceita tudo. Ai, não vou. Prostrou. Não, em nome de Jesus. Começar a repreender. Jesus está falando com a febre. É maluco. Está repreendendo febre. Está doido. É a fé. Jesus estava ensinando que existia algo espiritual agindo por trás daquela febre que estava prostrando aquela mulher. Às vezes Jesus vai orar por você e não vai repreender sua dor de estômago, sua dor da coluna, não. Vai repreender, sabe o quê? Essa mágoa que está no seu coração, essa raiva contida. Jesus vai falar: eu te perdoo, filho. Eu não entendi, como ele fez com o paralítico. Então Jesus, ele vai na raiz do problema. Ele sabe o que está te adoecendo, o que está te prostrando. Ou ele vai falar para você, você fala: Jesus, cura essa dor de cabeça. Ele vai falar: filho, fica mudo uma semana. Por que, Jesus? Porque assim você vai parar de reclamar. Você vai ver. Igual Zacarias, né? Que duvidou. Aí ficou mudo. Que Isabel ia ter o João Batista. Ficou mudo. Fica mudo uma semana. Você vai ver sua vida melhorar. Jesus repreende a febre. Havia um espírito por trás daquela febre que estava deixando aquela mulher prostrada. Ah, mas era uma febre, Karen. E se ela estivesse com câncer, com AIDS, com qualquer doença, Jesus repreenderia do mesmo jeito. Jesus, ele repreendia enfermidades, expulsava demônios. A enfermidade é demônio? Não, você não pode falar: a pessoa está doente e está com demônio. Não, tem muita gente de Deus na Bíblia. Muitos homens de Deus ficaram doentes. A doença faz parte da nossa vida. Nós moramos num corpo que é frágil. Mas você não pode se omitir de orar. Está doente? Vem para o altar. A Bíblia tem um mandamento: você traz para o altar, chama os presbíteros, unja, e a oração da fé salvará o doente. Tem que ter uma oração, tem que entregar para o Senhor, tem que consagrar. Vai fazer a cirurgia? Ora antes. Ora antes. Senhor, eu vou viajar. Pastor, vem, ora por nós. Vamos orar antes de sair de casa? Vamos fazer isso? Ele faria a mesma coisa. A febre não tem ouvidos. A febre sequer é uma doença, ela é apenas um sintoma. Mas com essa atitude, Jesus mostrou que existia uma ação maligna por trás daquela febre, que estava adoecendo aquela mulher, sejam sentimentos, sejam situações que estão adoecendo a gente. E Jesus sabe. Jesus vai falar: não é, o problema dela não é essa doença não, o problema dela, essa alergia que ela está, é por causa do trabalho dela. É só sair de lá, só sair daquele setor, acabou a alergia. Queda de cabelo e tantas outras doenças que vão, alopecia, a pessoa desenvolve uma doença autoimune de tanto estresse, porque ela vai guardando para tudo, aquela esponja está cheia, tem que esvaziar diante do Senhor, porque não tem como a gente
ficar imune, igreja. Você viver numa bolha. Você vai viver com pessoas e pessoas causam estresse. Relacionamentos causam estresse. Você vai estar no trabalho, o outro, você tem uma dificuldade, no outro você vai ter outra. Não tem como. Você chega aqui e fala assim: pastor Anderson, ora por mim, porque eu não quero mais ter problemas. Amém. Senhor, leve ele para a glória. Agora. Só se ele orar assim, gente. Não existe. Porque você vai se relacionar com pessoas e todo ambiente você vai ter dificuldade. Todo ambiente você vai ter adversidade. Mas você tem que começar a olhar pelo lado espiritual do ambiente. O que está acontecendo nesse ambiente, Senhor? E é interessante notar que a Bíblia não mostra uma melhora gradual. Ela não se sente melhor aos poucos. Ela foi imediatamente curada. Instantaneamente a temperatura do corpo dela voltou ao normal e ela passou a servir a todos como anfitriã da casa. Por isso que Deus levanta para servir. E muitas vezes a gente pergunta: Deus, por que não tem pessoas servindo a Deus se a obra precisa tanto? Porque tem muitas pessoas que estão doentes e a gente precisa ser curado para poder servir. Se a gente está doente, a gente não consegue servir a Deus, a gente não consegue seguir um chamado, um propósito. Precisa existir uma cura, uma restauração, assim como aconteceu com aquela mulher. E imediatamente, quando ela é curada, ela serve. Por isso fala assim: por que fulano não se levanta? Tem tantos dons. Por que está fazendo isso? Por que não se levanta para fazer isso? Por que não se levanta para trabalhar na obra? Por quê? Você vê na obra, são sempre poucos, sobrecarregados. Por quê? Porque às vezes está doente. E é impossível servir doente. E a primeira atitude da mulher, quando ela é curada, ela se levanta na hora e começa a servir a todos. Começa a servir como anfitriã da casa. Na hora ela sai daquele quarto de dor, aquele quarto de tragédia, aquele quarto de tristeza. E a primeira coisa que ela faz é se levantar para servir, para adorar a Deus. E pode ser algo espiritual que te prendeu a essa cama. Às vezes algo espiritual que nos prendeu a uma cama e que deixa a gente prostrado espiritualmente, e aí você não consegue se levantar. Quando você se levanta, antes mesmo dele te curar, é como se você estivesse dizendo: eu não dependo do que Deus faz para dizer quem Ele é. E para você ver como é uma coisa, algo sério, sobre a cura. A Bíblia fala de um homem, de um rei, que teve uma enfermidade muito grave, e ele, em nenhum momento, ele procurou a ajuda do Senhor. Ele procurou o Senhor para descobrir o que ele tinha no corpo dele. Ele foi buscar um outro Deus. Ele foi pedir ajuda para uma outra pessoa, para um outro. Eles pediam ajuda para magos, para videntes, para outras pessoas que não eram o Senhor. E a Bíblia fala que Deus se entristeceu com a atitude desse rei. Depois eu vou passar para vocês, porque o texto, a passagem aqui foi deletada do arquivo original. E eu queria lembrar do nome desse homem. É um nome, não é um nome comum, não. Esse mago que ele foi buscar, depois eu vou mandar para vocês, tá, gente? Porque o nome aqui foi deletado do texto original que eu tinha passado aqui, formatei e saiu a passagem. Mas esse rei foi buscar, ele teve uma enfermidade, ele caiu, ele teve uma queda muito grande, e quando ele teve essa queda, ele ficou com o corpo todo arrebentado. E aí, por causa dessa queda, ele em nenhum momento ele buscou a Deus, em nenhum momento ele pediu oração, em nenhum momento. Ele foi direto atrás
do mago tal, do médico tal, do fulano de tal. A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é dobrar seus joelhos e falar com Deus. Ele é o seu médico dos médicos, Ele é o primeiro médico da sua vida. Tem que falar com Ele. Tem que ir para o seu primeiro hospital, a sua primeira clínica médica, que é a casa de Deus. Então você vai buscar ajuda na medicina? Sim, é pecado? Não, a medicina é bênção. Mas você não pode ignorar a ação espiritual. Como Jesus repreendeu a febre. Às vezes você vai precisar que alguém ore por você e repreenda aquilo. E faça uma oração de fé, repreendendo, ungindo aquele ambiente, ungindo aquele quarto. É uma oração de fé. E hoje em especial, nós estamos nesse propósito de oração pelos doentes, pelos enfermos. E hoje especialmente, eu falo isso, igreja, porque é tão difícil você ver hoje pessoas que conhecem a Deus usarem a fé. Fala, não, vamos chamar toda a casa aqui para orar pelo enfermo. Vamos chamar todo mundo aqui para orar. E Deus, Ele continua curando, Ele continua fazendo milagres. Ele não mudou, amém? Ele não mudou. Ele continua o mesmo. E aí quando eu tenho algo que aconteceu na minha vida que me marcou muito em relação à cura. Isso mesmo, Asa, segundo Crônicas 16, 1:14, ele adoeceu dos pés, desprezou a Deus e morreu. Segundo Crônicas 16, 1. Obrigada, irmã. Irmão, né? Palavra de oração, que eu não sei se é irmã, irmão. Obrigada por citar o livro aqui para mim. Mas esse texto que eu separei, ele fala o nome do homem, porque foi através de uma queda. Descreve certinho a passagem. Ele teve uma queda e ele não quis saber de buscar Deus, não. Ele foi na força do braço mesmo. Só que na hora de eu passar o texto aqui, não sei porquê, o texto desapareceu. Mas eu vou mandar para vocês. Mas era o rei Asa mesmo. Só que eu queria lembrar o nome da pessoa que ele foi procurar para a enfermidade dele. E aí o que aconteceu comigo, igreja? Eu comecei a conhecer Jesus e Jesus começou a tirar, me pediu muitas renúncias, coisas do mundo para deixar. E aí eu comecei a trabalhar num lugar, um emprego, uma porta que Deus abriu, e eu tinha imunidade muito baixa. Eu tinha muito problema de infecção de garganta, era recorrente, sempre tinha. Então assim, sorvete, sereno, como minha mãe falava, piscina. A minha mãe já tinha um pé de romã plantado em casa, porque eu vivia tomando chá de romã. Minha mãe falava, meu Deus, lá tá a Karen com febre, de novo com infecção de garganta. Naquela época, antibiótico era liberado na farmácia. Meu pai vivia me dando injeção. Cansei de passar semana na cama com febre, vomitando. De tanta infecção, era uma atrás da outra. Sempre falava, a Karen não pode, se ligar o ventilador ela fica doente, ela é fraquinha, né? E aí eu tinha esse problema, né? E aí eu comecei a trabalhar no lugar e o ar-condicionado era esses de caixa e o vento ficava bem nas minhas costas. Aí eu imaginei, vou adoecer. Já pensei imediatamente, porque esse vento aqui todo dia, comecei a ficar ruim. Só que como eu sempre ficava doente, gente, para mim aquilo era mais uma vez que eu ia ficar doente. Eu era acostumada a acordar de manhã, minha mãe falava assim, filha, faz gargarejo com chá de romã. Era tanto pus que saía, eu não sabia mais o que era ter uma saliva cristalina. E eu já sabia, e aí eu comecei a ficar ruim, o estômago ruim. E aí a infecção foi aumentando, eu fui emagrecendo, e aí todo dia vomitava pus quando acordava, muito pus saía, só que eu fui ignorando. Eu já tinha tido pneumonia, já tinha sido internada quando criança por pneumonia, minha mãe já tinha sofrido muito comigo por causa disso. E aí começou de novo, e aí febre, aquele mal-estar e o estômago, aí comecei a ter dificuldade de comer, a comida voltava. Aí comecei a emagrecer muito.
Mas eu falei, é mais uma vez que eu estou doente, a doença normal, né? Para mim, eu já estava acostumada. Só que um belo dia, quando eu comecei a emagrecer, eu lembro que eu estava com 47 quilos, só estava um osso. Naquele dia eu vomitei sangue junto. Aí eu fiquei preocupada. Falei, gente, está começando a sair sangue. Eu nunca tinha vomitado sangue. Mas eu falei, eu preciso do emprego, eu estou trabalhando, eu não vou falar nada para minha mãe não, certo, vai passar. E aí fui. E aí a minha mãe estava visitando uma irmã de oração. E ela tinha esse costume de orar pelos doentes e repreender a enfermidade, repreender a doença. Então jamais eu poderia ser usada pelo Senhor através da minha voz para nada, porque eu vivia com a garganta infeccionada, eu vivia rouca. E aí essa irmã falou assim para minha mãe, olha, eu orei na madrugada e Deus me mostrava uma jovem, e ela tem um cabelo escuro, cabelo liso, e ela está com pneumonia e os pulmões dela estão tomados, e eu via a família dela correndo com ela para o hospital, e aí os médicos começavam a drenar os pulmões dela, mas ela não ia sobreviver, ela morria no hospital. E eu preciso orar por essa moça, e eu não sei quem é essa moça. E ela falando para minha mãe. Aí nós fomos buscar a minha mãe na casa dessa irmã. E aí a minha irmã buzinou, minha irmã estava dirigindo, e a minha mãe não saía, minha irmã falou assim, Karen, desce, chama a mãe, porque a mãe vai enrolar. Quando eu desci do carro, a irmã me viu e ficou pálida. Ela falou assim, você está muito doente, você está com o pulmão tomado de pneumonia, eu via você no hospital, só que o médico não vai te salvar, você perdia a sua vida. Eu tinha 18 anos. Ela falou, você não vai sobreviver. Ela falou, mas... E eu não tinha contado nada para minha mãe. E eu estava preocupada, porque naquele dia eu tinha visto o sangue sair. Eu falei, hoje eu vomitei sangue. Eu estava já com o olho fundo, pensa, 47 quilos, só tinha osso. E ela falou assim, mas em nome de Jesus, você vai vir no culto na sexta-feira e eu vou orar por você. Isso era terça. Ela falou, na sexta eu oro por você. Na quarta-feira eu não levantava da cama. Meu peito doía tanto. A febre começou 4 horas da manhã. Febre. Pontadas assim no peito. E uma chiadeira, porque assim... O peito chiava quando eu respirava. O peito estava chiando, você escutava os roncos do meu peito. Eu falei, mãe, eu não estou bem. E a minha mãe colocando um monte de coberta em cima de mim. Eu falei, mãe, eu estou com muito, mas muito frio, muita dor. Não parava nada no meu estômago. Tudo que eu comia eu vomitava. E já tinha uns 2 dias. E aí a minha mãe, e nessa época a gente não tinha plano de saúde, né? Então não era assim, vai ali no médico. Aí a minha mãe, eu lembro que ela ligou a TV na oração de madrugada e começou a orar por mim, desesperou, e eu com febre muito alta. Ela falou, meu Deus, Karen, você está queimando aqui, está muito alta a sua febre, e agora? Aí ela falou, vou ligar para a irmã. Quando ela ligou para a irmã falou, meu Deus, Vera, que falta de sabedoria minha, em vez de orar pela sua filha na hora, falei que eu vou orar na sexta, até a sexta a menina já morreu. Traz ela aqui agora. E naquele momento, a minha mãe, como mãe, tinha que ter uma atitude de fé. Porque se você que tem filho, eu não sei se você levaria seu filho para a irmã ou para o hospital. Eu não sei qual seria a minha atitude. Vendo meu filho queimando em febre, vomitando, com o peito chiando naquela altura, já estava vomitando sangue, não parava nada no estômago. Eu vou levar ele de ambulância para o hospital, eu não vou levar para a irmã orar. Mas a minha mãe tinha muita fé, gente. Era uma coisa inexplicável a fé dela. Ela falou, eu vou levar imediatamente. Hoje, quando eu tenho filho, como eu tenho filho, eu entendo a fé da minha mãe, porque antes eu não entendia a fé que ela teve, de confiar no que Deus falou. Deus me mostrou na madrugada para a irmã. Deus revelou para ela. O mesmo Deus que revelou, ela creu que o mesmo Deus ia curar. É como se ela dissesse assim, chama Jesus para esse quarto.
Chama Jesus na vida dessa moça, porque ela não vai sobreviver se ela for para o hospital. A única salvação para ela vai ser se ela vier receber oração. Olha a fé. Ela diz: não adianta, se levar para o hospital ela não vai sobreviver. E aí me levou para a casa da irmã. Quando eu cheguei, ela falou assim: eu vou esperar a outra irmã chegar para fazer oração junto comigo. Quando a outra irmã chegou, ela falou: meu Deus, a hora que eu entrei, eu levei uma pontada no meu peito. Essa moça está com pneumonia. A hora que a mulher chegou no portão, nem tinha conversado com a irmã, não tinha celular não, irmãos. Ela falou: essa moça está com o peito carregado. E eu não estava entendendo mais nada, porque eu já estava tão fraca que eu tive que sentar para receber oração, porque eu já não estava comendo. E aí as irmãs começaram a orar e repreender a pneumonia, e repreender aquela doença. Eu não consigo lembrar de nada do que eu vi. Eu não lembro de absolutamente nada. Eu estava tão assim, ruim, que eu não consigo lembrar o que elas falaram. A minha cabeça estava tão pesada, mas eu senti uma paz tão grande, um sono tão grande. E aí elas oraram, e minha mãe orando. Eu lembro que o esposo dela chorando, e o esposo dela foi curado de câncer só com oração, sem um medicamento. Deus tinha um ministério lindo na vida daquelas irmãs. Eram muitos testemunhos de cura, assombrosos. E a gente fala que Jesus continua curando. É a gente que às vezes não tem fé e ousadia para orar. E aí ele chorando, a minha mãe chorando, eu escutando o choro da minha mãe. Quem tem filho sabe a dor. E elas começaram a orar. E a irmã falou assim: agora você leva ela para casa, porque Jesus fez uma cirurgia nela. Jesus restaurou os pulmões dela. E ela vai para casa dormir. Não dá nenhum remédio para ela. Jesus o operou. Deixa ela ir para casa e manda ela ir descansar. Aí eu fui para casa, igreja, dormi profundamente. E minha mãe naquela fé: vai dormir, vai morrer. A menina não come, né? Tá vomitando sangue. Deixa ela dormir. Dormi. Quando eu acordei com uma fome de pedreiro. Aí eu falei: mãe, eu tô com muita fome. Aí ela falou assim: minha filha, respira. Eu respirava. Ela falou: olha, não tem nada, não tem mais chiadeira no seu pulmão, não tem mais nada. Eu falei: eu quero ver minha saliva, porque eu sempre via minha saliva carregada de pus. Eu fui lá, falei: gente, eu estou respirando, eu não sinto mais nada no peito, eu não sinto mais nenhuma dor. Olha, mãe, eu acho que Jesus me curou mesmo. Aí eu falei assim: eu vou lá. Eu não podia dizer nem que era minha fé, porque eu estava tão prostrada que nem podia falar que foi minha fé, irmãos. Porque eu já parece que eu não estava mais na terra, eu já estava me despedindo. Aí eu falei: mãe, vou fazer um gargarejo. Quando eu fiz o gargarejo, cuspi minha saliva cristalina. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei: mãe, a minha saliva está branca. Eu nunca vi minha saliva sem pus. Eu falei: filha, Jesus te curou, glória a Deus. Ela falou: que pena que não deu tempo de fazer um exame, que você ia morrer. Aí ela falou: pega, filho, pega lá um prato de comida, eu vou comer. Aí eu falei: agora vai ser a prova. Porque era eu comer, eu vomitava. Dava 10 minutinhos, ia tudo embora. Comi e não vomitei. Aí a moça falou assim, e a missionária que orou por mim falou: ó, Jesus vai te curar. E você vai vir aqui dar testemunho que Jesus faz milagres. Eu falei: eu faço questão de ver. Igreja, para a honra e glória de Jesus, Ele me curou completamente, sem nenhum remédio. O único remédio que eu tomei foi uma oração repreendendo a pneumonia, repreendendo o espírito de morte da minha vida. Eu não tinha entendimento suficiente da palavra, mas alguém tinha entendimento. E aí, naquela semana eu fui na igreja e falei: eu vim aqui para dizer que Jesus cura, porque eu sempre ouvi falar que Jesus cura, mas eu nunca tinha visto.
Eu nunca tinha vivido na pele. Eu já tinha visto a pessoa falar que Jesus curou, mas ela tomou remédio, mas Deus usou um médico. Agora eu nunca vi. Eu nunca conheci alguém que me falou que foi só uma oração. Agora eu sei que Jesus cura, porque eu sou essa pessoa. Eu vi Jesus limpar os meus pulmões. Tinha ali 6 testemunhas naquela sala. E a minha família que me via vomitar. A minha família que me via ser escrava daquela doença. Pelos meus 18 anos de vida, eu vivi escrava. Eu falava, meu Deus, eu quero tomar um sorvete, eu não posso. Eu quero ir para a piscina, eu não posso. Eu vivo doente, Senhor. E aí eu falei, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. E se Ele disse que eu ia morrer, então se Ele me concedeu não sei mais quantos anos de vida Ele me deu, mas enquanto eu viver, eu vou viver para Ele. Eu vou viver para falar dEle. Eu vou viver para honrar o nome dEle. Para sempre. Para sempre. Como aquela mulher, depois que ela foi curada e se levantou, ela passou a servir a Jesus. E eu passei a servir. Eu ia para os lugares orar pelas pessoas. Eu não faltava um culto. Eu virei e falei, tem culto segunda, tem culto quarta, tem culto sexta, tem culto domingo de manhã. Eu estava na igreja com a minha mãe. Ai, um dia que não tem igreja, a gente está na oração. Eu quero Jesus. Eu quero falar desse Jesus, mãe. Eu preciso falar desse Jesus. Ele me deu mais uma chance, eu estou viva. Para que Ele me deixou viva? Por que Ele não me levou? É para falar desse amor. É para eu ser testemunho vivo de que Ele faz milagres. E por que então a gente não vai usar a nossa fé? E por que então a gente vai omitir a nossa fé? E por que não usar a fé? Se a gente tem fé para profetizar que Deus vai te dar um carro, um emprego, por que não que Ele vai te curar? Por que não que Ele vai te levantar dessa cama? Por que não que Ele vai te mostrar a saída? Por que não te levantar para você nunca mais sofrer daquele mal? Nunca mais. Nunca mais saber o que é uma infecção de garganta. Nunca mais saber o que é aquilo. Poder viajar, poder sair em paz, poder usar o ar-condicionado em paz e não saber mais o que é aquela enfermidade. É Jesus que faz isso. De uma vida de doença, Jesus faz isso. Hoje, Ele continua fazendo hoje. Por isso, quando você vê alguém doente, emocionalmente, seu coração tem que doer, porque existe um remédio, Jesus. Jesus é remédio. E mesmo que Ele não cure a doença física, falando, olha, Jesus não curou aquela pessoa, ela continua enferma. Talvez seja um propósito, porque um dia eu me vou, e eu não sei se vai ser uma morte natural, uma morte de doença, porque não sei o dia da minha senha. Mas eu já vi Deus usar minha mãe várias vezes para curar as pessoas, até que chegou um dia que Deus a levou. Porque Deus tem os seus propósitos, mas nunca vai poder dizer que ela não orou. Nunca vai poder dizer, ela não repreendeu, ela não usou a fé. Nunca vai poder dizer, igual disse desse rei da Bíblia, que entristeceu o coração de Deus, porque ele não se lembrou em nenhum momento de pedir ajuda para Deus. Ele correu para os magos, para os médicos, para a medicina da época, e em nenhum momento ele se lembrou de pedir ajuda do seu Deus. Ele simplesmente ignorou a existência de Deus. E fala que Deus ficou profundamente entristecido com aquele homem. Então busque, independente se Deus vai dizer sim para você ou vai dizer não. Naquele momento, Deus disse sim para mim. Eu já sofri de outras coisas, mas naquele momento Deus disse sim. E foi um sim para sempre. Você não vai mais sofrer desse mal. Então hoje Jesus te chamou aqui para te levantar, para te restaurar, para que você seja curado emocionalmente do que está te adoecendo, do que está te deixando com febre. Então hoje nós vamos fazer como nós temos feito. A gente tem ungido as pessoas aqui no altar, derramada a unção, mas hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou chamar vocês aqui no altar e nós vamos orar juntos, e nós vamos repreender
o mal. E você vai fazer essa oração. Então eu não sei se o seu problema é enfermidade, é alguma dor física, o que você está passando. Mas você vai orar para repreender aquilo. Nós vamos orar juntos para repreender esse mal. Você que está nos assistindo e está enfermo, nós vamos orar para repreender essa enfermidade. E nesse momento também, nós vamos orar e vamos repreender toda a enfermidade que existir sobre a sua vida, em nome de Jesus. E nesse momento também, eu quero orar, toda a igreja, nós vamos orar, eu vou orar para vocês, e eu vou orar pela vida do meu avô. Meu avô me ligou antes de vir para cá, ele falou: filho, eu quero que você ore pela minha saúde. Porque ele não tem vindo mais aos cultos. Só que o problema do meu avô, que meu avô, ele já tem uma idade avançada. O avô está com 87, Carol? 89. E ele é muito saudável, ele é lúcido. Ele, sabe, meu avô é impressionante. E desde que a minha mãe se foi, ele adoeceu. Ele perdeu a alegria de viver. E a gente fala: vô, seu problema? Ele fala: filha, eu sinto uma angústia no peito. Os desgastes que ele sente, as dores na coluna, por causa da idade, porque ele quer fazer as coisas que ele não pode mais fazer. Quer andar a cavalo, quer tirar leite, quer carpir. Ele sempre foi muito ativo. E aí, quando ele faz uma arte, a minha avó fala: seu avô fez arte. Ele fica com dor. Mas o maior problema do meu avô foi a tristeza que se instalou na alma dele. Porque não é fácil enterrar o filho. Mas se Deus permitiu ele passar por isso, é porque ele tem força para vencer isso. Porque a gente sabe que aqui é só uma passagem, nós vamos nos encontrar na glória. Amém? Então eu falei: vô, fica tranquilo. Porque o Senhor vai dar o seu testemunho, o Senhor vai voltar a vir aos cultos. Você não vai ser mais refém da enfermidade, porque é terrível você ficar preso a uma cama. Você ficar um pouquinho em pé e já tem que deitar. Que não seja desânimo que te faça isso, porque o dia que seu corpo não responder, aí você vai ver a tristeza. Então, quando o seu corpo responde, ora, luta, faz atividade física, faz alguma coisa, mas não se prostra. Não se prostra. Levanta e serve a Jesus. Enquanto você tem plena saúde, enquanto você tem jovialidade, vigor, porque a idade vai chegando, o vigor vai diminuindo. Então eu quero que vocês orem junto comigo pela vida dele, por vocês e pela vida dele, em nome de Jesus, amém? Então você que pode se colocar em pé, eu vou chamar vocês aqui ao altar. E as pessoas que estão me assistindo também agora, tem pessoas doentes nos assistindo e pedindo oração. Venham todos aqui ao altar, por favor. E aí, eu só quero uma obreira lá no fundo. Eu quero todo mundo aqui no altar, tá, gente? Principalmente quando a gente faz essas orações de libertação, não quero ninguém disperso lá no fundo, tá? Vem todo mundo aqui para o altar. Em nome de Jesus, até as crianças. Amém? Quero todo mundo aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus, aleluia. Vem, Filipinho. Vem, gente, não pode, porque na hora que a gente faz esse tipo de oração, a pessoa fica dispersa, depois ela fica oprimida dentro de casa. Então a gente vai orar, vocês vão levantar as mãos, e vocês que estão assistindo também, tá? Não sei se você está com alguma enfermidade, você que está me assistindo agora. Eu sei que tem muitas pessoas que entraram no chat hoje porque estão enfermas. E nós vamos orar. Não sei se o seu problema é doença física, ou se o seu problema é financeiro. Eu não sei aonde o inimigo pode estar agindo na sua vida. Ou se é algo físico, se é algo espiritual, se é nas suas finanças, se é no seu trabalho, se o que está pesando no seu coração. Mas hoje você vai usar a sua fé e você vai usar o nome de Jesus, amém? O nome de Jesus, amém? Então, em nome de Jesus agora, você vai dizer assim, em nome de Jesus, coloca a mão no alto da sua cabeça, se você pode. Ou se você pode, coloca a mão no lugar da dor, onde está doendo agora. Em nome de Jesus, coloque a mão se você pode. Ou se é na sua casa, na sua família, ou em outro lugar, estenda somente as suas mãos para o alto. E agora você vai dizer assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu profetizo, em nome de Jesus,
Jesus. E eu repreendo. Eu repreendo Agora todo mal da minha vida. Todo mal da minha casa. Todo mal no meio da minha família. Essa enfermidade que está me atormentando. E agora você vai dizer aí só para você o nome desse mal. Pode dizer aí para você: ansiedade, é depressão, é uma doença no útero, é uma doença na coluna. Diga agora o nome dela. E agora você vai dizer assim comigo: em nome de Jesus, eu repreendo todo mal na autoridade que o Senhor me deu, na sua palavra. Eu digo, diga forte, eu digo, sai, em nome de Jesus. Agora eu quero que você estenda as suas mãos para o alto. E nós ligamos aqui a nossa fé pelo irmão Messias, o meu avô. E em nome de Jesus, agora Deus, aqui como igreja, nós nos levantamos. E a tua palavra diz que quando a igreja se levanta, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus, envia o seu exército de anjos agora lá naquela fazenda e entra naquele quarto agora, Senhor, e vai queimando, Senhor, toda dor, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade sobre a vida dele, de depressão, de tristeza, de angústia, de dores na alma, de dores físicas. Agora o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que liberta, o Deus que traz vida. Deus, derrama agora, Senhor, a tua cura e restaura a vida do teu servo, em nome de Jesus. Todo mal sai da vida dele, em nome de Jesus. Assim como Jesus repreendeu a febre, assim como Jesus repreendeu o vento, até o mar e o vento lhe obedecem. Ele disse que em nome dele nós faríamos obras maiores, se nós crêssemos e usássemos a nossa fé. E nós profetizamos que ele está curado, restaurado, em nome de Jesus. Nós sigamos a nossa fé para todos os enfermos que estão nos assistindo. Levanta, Senhor, levanta o enfermo, levanta o cativo, em nome de Jesus. Toda prostração sai das nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus. E que nessa noite, Senhor, o Senhor derrama a tua glória sobre as nossas vidas. E agora você vai adorar a Ele. Tem uma canção que diz assim: que Ele é santo, santo, santo. E você vai dizer, porque quando você adora, você enche o ambiente de louvor e adoração. Você vai dizer assim para Ele: só Tu és santo. Toda a igreja diga: só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro. Agora só a igreja em coral. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro. E agora a igreja vai dizer assim: Tu és aquele por quem a minha alma esperou. Tu és o Messias, eu sei, o meu Salvador, aquele por quem a minha alma esperava. Aleluia. Diga para Ele, Senhor, Tu és. Dá-me de beber, Senhor, pois eu tenho sede da Tua glória, sede da Tua presença,
sede de ti, Jesus. Dá-me de beber, diga pra ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar, minha sede saciar, uma vez que eu já diga bem forte, tu és por quem a minha alma esperou. És o dom de Deus, o Messias. diga o meu Salvador, o meu Salvador. Tu és, declare, por Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. és O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero Beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, Jeremiah, vem, Senhor. Diga mais uma vez. Tu és Por quem a minha por ti, alma Senhor. esperou. Todo momento, Deus, aleluia. Senhor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Só igreja, diga. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga mais forte. Tu és por quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Receba a sua cura,